Espaço Europa e o Media Lab organizaram a nona edição do workshop Falando da Europa no dia 26 de fevereiro, onde estiveram presentes alunos do Colégio Santo André, a Escola Secundária Dom Pedro V e a Escola Básica e Secundária do Cerco do Porto. Devido à pandemia de Covid-19, este workshop foi realizado online via Zoom. A sessão teve início às 10 da manhã e começou com uma introdução de Fernanda Fernandes, que falou sobre o Espaço Europa, e de Alexandre Varela Cid, que apresentou o projeto Media Lab. De seguida, os alunos fizeram parte de um debate sobre a importância de estarmos informados e os perigos da desinformação. Os estudantes passaram depois à parte prática da atividade, divididos em 3 grupos: rádio, vídeo e redes sociais. Cada grupo elaborou uma notícia relativa a variados temas, como o desporto, a economia e a sociedade. Para terminar, os jovens assistiram a uma palestra sobre o combate à desinformação, dirigida pelo Daniel Rosário, que nos deu uma pequena entrevista. Estamos aqui com Daniel Rosário, jornalista, ex-porta-voz da Comissão Europeia e atualmente chefe de comunicação da Comissão Europeia em Portugal, e vamos fazer-lhe algumas perguntas. Nos últimos tempos temos visto um aumento de popularidade de várias teorias de conspiração e correntes de pensamento anti-ciência. Na sua opinião, por que é que isto tem acontecido? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para responder às vossas perguntas. Eu penso que isso tem acontecido porque, por um lado, essas teorias e essas ideias sempre existiram. Nada disso é novo, nada disso surgiu agora pela primeira vez. Essas teorias e a desinformação é tão velha como a capacidade de comunicação entre os seres humanos. O que é que torna a situação atual diferente? Eu acho que é, em primeiro lugar, o incrível desenvolvimento tecnológico que nós temos o privilégio de estar a ver acontecer no nosso tempo. O desenvolvimento das redes sociais enquanto plataforma extraordinária de comunicação pessoal e de transmissão de informação. O facto dessa transmissão de informação ser facilitada porque as redes sociais são acessíveis a toda a gente, são extremamente democráticas, são extremamente fáceis de aceder também do ponto de vista financeiro, basta ter acesso a um telemóvel, a um computador. Tudo isso, esse suporte tecnológico facilitou a disseminação de teorias que já andavam por aí. O que é que faz com que algumas dessas ideias atualmente tenham às vezes quase uma importância tão grande como algumas dessas ideias mirabolantes tenham uma importância tão grande como factos? Eu acho que tem a ver que é o resultado de uma erosão ao longo dos anos, de um aumento da desconfiança dos cidadãos em relação aos poderes estabelecidos, às instituições, aos órgãos de comunicação social, em parte alimentadas também por essas próprias teorias da informação, que muitas delas assentam naquele pressuposto de base, a teoria do complô, não é? Eu sei o que é que está a acontecer, eles estão todos a enganar-vos, mas eu vou-vos dizer o que é que se passa. E estas teses, a sua propagação, a sua divulgação, contribuem quase por defeito para minar a credibilidade naquilo que são as informações e as teses científicas e devidamente fundamentadas. Eu acho que depois alguns jornalistas, alguns órgãos de comunicação social e alguns cidadãos caíram um pouco na ratoeira, inicialmente, de pensar que o jornalista, enquanto entidade equidistante, tem que ouvir todas as opiniões. E isso é verdade, até certo ponto. O jornalista tem que ouvir todas as opiniões, mas não tem que dar a mesma voz a uma opinião que é manifestamente falsa e assente numa deturpação de factos. Se isso for assim, ele ou deve ignorar essa opinião ou deve dizer que aquela opinião é falsa, porque o papel do jornalista não se, como eu dizia há pouco, o exemplo da chuva, não é? Ele diz que está a chover, ela diz que não está a chover. O papel do jornalista é ir abrir a janela e ver se está a chover ou não. E dizer, olha, está a chover, tal como disse fulano A, olha, está a chover ao contrário do que disse fulano B. E acabar um pouco com esta ideia de que primeiro, de que todas as opiniões são opiniões, porque não é verdade, algumas delas são deturpações de factos, ter consciência da linha, por vezes ténue, entre o que é a liberdade de expressão e a desinformação, mas ter consciência disso e combater ativamente. Mas eu acho que a situação tem vindo a melhorar um pouco, tem vindo a mudar um pouco. Os próprios jornalistas e meios de comunicação social perceberam que nem toda a informação ou nem todas as opiniões são igualmente válidas e estão a tratá-las da
forma que merecem, e é importante que os próprios cidadãos também façam esse caminho para conseguirem perceber o que é que merece a nossa atenção e credibilidade e o que é que não merece a nossa atenção e credibilidade. Há algum conteúdo como séries, livros ou podcasts que recomendo sobre a temática da desinformação? Sim, eu acho que o melhor antídoto contra a desinformação é a informação. É o acesso à informação em fontes fidedignas. Sobre material disponível sobre desinformação, há muita coisa disponível. Eu confesso que espontaneamente não me vem nada à cabeça, mas eu posso-vos mandar uma série de referências de alguns trabalhos e artigos que eu penso que merecem a pena ser lidos, e também alguns guias de como lidar com a desinformação, preparados por vários fact-checkers, preparados por alguns ativistas contra a desinformação, que são muito úteis para percebermos como é que se pode desmontar a desinformação e como interiorizarmos esta capacidade digamos assim, esta vacina que nos torne, de certa forma, imunes à desinformação. Agora, somos todos humanos, não é? E, de certa forma, vulneráveis a coisas que muitas vezes mexem com as nossas emoções. E isto é, por vezes, um exercício difícil, mas o que é preciso é não baixar a guarda. Mas, em relação à resposta, não estou a fugir à resposta, prometo enviar algumas referências. Muito obrigado, então, pela sua disponibilidade, Daniel. Em direto de casa, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Maria Carreira, Daniel Ramalhete e Rodrigo Bolanos. No início deste mês de fevereiro, foi retomado o controle das fronteiras entre Portugal e Espanha. Esta medida está em vigor até pelo menos dia 1 de março. No entanto, existem exceções para os trabalhadores e motoristas de veículos de emergência. Os responsáveis pelo controle das fronteiras do lado português são a Guarda Nacional Republicana e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Em direto de Lisboa, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Rodrigo Silva e Catarina Martins. A fábrica de automóveis do grupo Volkswagen em Palmela anunciou uma quebra de 25% na produção em 2020. No início do ano passado, estava prevista a produção de 250 mil automóveis por parte dos representantes alemães em Setúbal, contudo, apenas 192 mil veículos foram produzidos. A Alta Europa conta com mais de 5 mil trabalhadores, dos quais cerca de 1.000 foram promovidos aos quadros da empresa no último ano. Em direto do Porto, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Francisco Vieira e Silvia Amaral. No dia 17 de fevereiro, o Futebol Clube do Porto venceu os Juventus no Estádio do Dragão. Os azuis e brancos ganharam vantagem na primeira mão da Liga dos Campeões. No jogo, a Juventus Cristiano Ronaldo foi surpreendida com o primeiro golo aos 60 segundos por Taremi. Contudo, o Porto foi superior e Marega marcou logo no início da segunda parte do jogo. Apesar do esforço da equipa italiana, com um golo marcado aos 32 minutos, não foi suficiente para vencerem o jogo. Assim, os Dragões conseguiram a vitória por 2-1 no jogo que foi o regresso do melhor do mundo a Portugal. Em direto do Porto, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Ana Moreira e Gonçalo Guedes. No ano de 2000, os cadernos originais de Charles Darwin desapareceram da biblioteca da Universidade de Cambridge e, ainda hoje, não se sabe o seu paradeiro. Passados 20 anos, a Universidade deu-os como desaparecidos. Os cadernos que continham os maiores símbolos da teoria da evolução constam agora no conjunto de obras roubadas da Interpol. As obras de Darwin eram guardadas numa sala da biblioteca onde estavam expostos. O seu desaparecimento apenas foi descoberto numa vistoria em janeiro de 2001, quando se percebeu que a caixa que as continha não estava no seu devido lugar. Na sua publicação, os manuscritos, que têm um valor de milhões de euros, causaram grande impacto na comunidade científica. A denúncia do furto foi feita passados 161 anos da publicação da primeira edição do livro A Origem das Espécies. Em direto do Porto e do Mar, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Dara Silva e Miguel Borges.